Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da UERF, dizer que eu fiquei muito lisonjeada, fiquei um pouco preocupada também, porque a palestra pós-prandial não pode ser muito enfadonha, né? Senão todo mundo aí vai ficar meio cansado e meio sonolento. A minha palestra, na verdade, é uma história, né, a minha história dentro do laboratório e a minha história com o TLR, né, mais especificamente com a gasometria. Eu não vou falar de interpretação de gasometria, eu não vou falar de funcionamento de equipamento, não vou falar de tecnologia de informação, eu vou falar da minha história com o TLR dentro da nossa instituição, né? Como que tudo isso aconteceu na nossa vida e como que contribuiu aí, até o nome já é sugestivo, um benefício evidente, para o sucesso do nosso trabalho. Tá? Bom, conflito de interesses, não tenho nada a declarar. Eu coloquei aqui um breve histórico, né, do que a gente conhece do TLR. E, para nossa surpresa, em 4000, no ano de 4000 antes de Cristo, a gente já tem aí o histórico de uma primeira análise laboratorial, né, que foi feita a avaliação de urina pelos médicos sumérios e babilônicos, documentado em placa de argila. Depois, em 1350 anos antes de Cristo, os primeiros escritos, né, do teste de gravidez de urina, onde eles achavam que, depositando a urina numa semente e ela germinasse, isso comprovava a positividade do teste. Na Idade Média, surgiu o uroscópio. Em 1833, a tira de urina, contendo reagentes impregnados para identificar glicose e proteína. Em 1900, os métodos enzimáticos para glicose em papel filtro. Em 1941, o primeiro teste de glicose na urina. Em 1965, o primeiro medidor de glicose na urina. E aí o gasômetro, que é o que a gente vai falar hoje, ele surgiu há mais ou menos 50 anos atrás. Tá? Então, por que a gente escolheu a gasometria? De acordo, né, com a literatura, são os 7 testes mais solicitados em pacientes internados nos Estados Unidos, né? E os nossos gasômetros liberam esses resultados para a gente num tempo bem factível, né, para a conduta, para a tomada de conduta. Então, o sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, lactato, calciônico e os gases. Tá? Claro que alguns gasômetros hoje já apresentam outros parâmetros, como a bilirrubina, creatinina, né? Enfim. Bom, essa foto ela ilustra bem o que a gente pensou no primeiro momento, quando a gente começou a pensar na gasometria. Quando eu cheguei no laboratório, em 95, não parece, mas faz, né, bastante tempo que eu estou no laboratório, eu fiquei sabendo que existia um gasômetro lá na UTI. É engraçado porque a gente só sabia que existia o gasômetro, parecia que ele não era do laboratório, né? Esse gasômetro, quem cuidava do gasômetro era a equipe da enfermagem da UTI, eles que limpavam, mas não limpavam, eles que desproteinizavam, mas não desproteinizavam, e eles que desentupiam, mas não desentupiam. Enfim, o gasômetro ficou lá e a gente nunca teve uma preocupação com esse resultado, muito menos com o controle de qualidade, com a calibração. E depois ele foi retirado por algum motivo que eu desconheço. Depois, desculpa. Aí as coisas foram modificando, algumas legislações foram aparecendo relacionadas a esse assunto. A RDC 302, agora a nova diretriz, né, para a garantia da qualidade desse teste laboratorial remoto, né, que foi lançado agora recentemente pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.
e que começou a nos direcionar em relação a esse assunto. Tá? Então, a execução do TLR tem que estar vinculada a um laboratório. O responsável técnico pelo laboratório é responsável por todos os TLRs. O laboratório deve disponibilizar nos locais de TLR uma sistemática de registro e liberação de resultados provisórios, procedimento para resultados críticos. Tem que ser feito um registro do controle de qualidade e o treinamento da equipe tem que estar sempre atualizado. A gente tem também, de acordo com o CLSI, alguns guidelines publicados, né, em 2001, foi a publicação do POCT 01, marcou o início da fase da conectividade intensa dos equipamentos de TLR. Existem outros, mas eu coloquei aqui o que eu considero mais importante. O POCT 4A2, pela CLSI, informações em laudos. O POCT 2A, os sistemas de TLR devem poder utilizar a infraestrutura de comunicação existente. E o POCT 7 trata do controle de qualidade. Para o laboratório, o TLR, no início, era uma preocupação porque o laboratório não acredita que alguém possa fazer melhor que ele. Então, quando o equipamento está fora do laboratório, o que acontece? Eu digo que os profissionais de laboratório têm um olhar umbilical, né, em cima dos equipamentos. Então, quem vai fazer, quem vai controlar, quem vai calibrar. E essa preocupação sempre foi do laboratório. E quando surgiram essas publicações, essas diretrizes, né, esses direcionamentos, as coisas ficaram um pouco mais simples para nós. Não que tudo ficou perfeito, mas ficou um pouco mais simples de tratar essa questão. Se você for pensar no laboratório, todo mundo acho que pensa sempre nas três partes, né? No pré-analítico, no analítico e no pós-analítico. No pré-analítico, a recomendação do CLSI 46A é de que as seringas sejam plásticas, com heparina liofilizada, manterem temperatura ambiente, no máximo 30 minutos após a coleta. A melhor opção é a seringa heparinalítica, e esses são os locais para punção, né? Braquial, artéria radial e femoral. Na questão do analítico, né, aí já falando dos gases, né, dos parâmetros da gasometria, o PO2, PCO2, SO2, né? E aí o PO2, todo mundo já sabe, indica a eficácia da troca de oxigênio entre os alvéolos e os capilares pulmonares. O PCO2 indica a eficácia da ventilação pulmonar. A saturação corresponde à fração de hemoglobina transportando o oxigênio. O CO2 total corresponde à soma de concentração do oxigênio ligado à hemoglobina e do O2 dissolvido no sangue. E o lactato, marcador do balanço entre a demanda e a oferta de oxigênio. O cálcio ionizado, que também é muito solicitado, né, na nossa instituição, é o melhor indicador da avaliação fisiológica do cálcio no sangue. E o pH indica a acidez, alcalinidade ou neutralidade. O bicarbonato, né, sua elevação eleva o pH, alcalose metabólica, e sua diminuição diminui o pH, acidose metabólica. Agora, qual a preocupação do laboratório? É o pós-analítico, né, o que vai estar sendo feito com esse resultado. A nossa grande preocupação no começo, quando a gente instalou esses equipamentos fora do laboratório, era de garantir que fosse feito um controle de qualidade, era de garantir a eficiência do equipamento e era de garantir depois que esse laudo voltasse para nós de alguma forma. Eu acho que não só o meu serviço, como o dos senhores aqui, todos têm problema em relação à TI. É difícil para a gente guardar essas informações de maneira correta. E uma maneira que a gente achou meio primitiva, mas que ainda está funcionando dentro da nossa instituição, é que quando o médico solicita a gasometria, esse resultado sai em duas vias. Uma via vem para o laboratório e é digitada, e a primeira via fica no prontuário do paciente. Tá? Então, é a sistemática de registro e oração de laudo provisório, procedimento para resultados potencialmente críticos,
sistemática de revisão de resultados provisórios e liberação de laudos por profissional habilitado. Eu coloquei essa figura porque eu acho que realmente o TLR não depende só do laboratório para dar certo, ele depende de todo mundo, principalmente da equipe da enfermagem, principalmente da equipe médica, que tem que estar envolvida, que tem que participar dos treinamentos, que tem que entender que o equipamento não é só para se ver livre de um problema, mas sim para evitar um problema. E quando a gente colocou esses equipamentos fora do laboratório, a gente percebeu, no começo, claro, foi uma pequena dor de cabeça, né? Mas a gente percebeu que as coisas melhoraram e muito. Nosso hospital, por ser um hospital universitário, ele tem uma rotatividade muito grande de alunos, de profissionais residentes, de docentes, e essa preocupação existia, que todos fossem treinados, que todos fossem habilitados a realizar o exame. Claro que não na sua totalidade que a gente conseguiu isso, mas assim, todo profissional que entra, hoje ele vai lá, ele cadastra a sua senha de usuário, ele passa pelo treinamento, ele é certificado e ele entende que o gasômetro fora do laboratório é um teste do laboratório e tem que ser garantido em todas as suas etapas. Bom, eu comecei dizendo que existia um gasômetro lá na UTI, de fato existia, e quando eu entrei no laboratório, logicamente eu entrei na bancada, fui ser analista, trabalhei como plantonista noturno durante 15 anos, então eu entendo bem a necessidade dos exames de urgência dentro do laboratório. A minha história em 2011 começou no laboratório atual que eu estou, na gestão, né, na verdade, e também, depois daquele gasômetro que eu descobri que existia na UTI, a gente descobriu que existia um gasômetro também lá no centro cirúrgico. Um gasômetro melhor, né, do que aquele que existia na UTI, e aí começaram as perguntas, porque quando você está na gestão, muda tudo, né? Quando você está na área técnica, você fica muito feliz que os exames não vêm para você e vai para o pessoal lá do setor de origem. Mas quando você está na gestão, a preocupação é diferente, principalmente em relação às auditorias, enfim, as cobranças, né? Então, aí começaram as perguntas a quem pertence esse equipamento. Esse equipamento é do laboratório, né? Mas tem contrato? Não, tem contrato. Mas quem faz o controle de qualidade interno e externo desse equipamento? Né? Quem é o responsável pela troca das PECs, né, dos cartuchos? Enfim, eram várias perguntas que a gente se fazia e a gente ia descobrindo, né? Perguntando até para o pessoal do centro cirúrgico também. Né? Para nossa surpresa, eles disseram, não, o equipamento é de vocês, o equipamento não é nosso. Tá? Bom, em 2012, o cenário mudou um pouco, eu falei, bom, já que está funcionando, vamos fazer funcionar melhor e vamos colocar um outro equipamento na unidade coronariana. Claro que não dá para instalar em todos os lugares do hospital, e todo mundo quer. Né? Então, aí a gente tem que usar da elegibilidade. Né? Vamos eleger aquele que precisa de fato e aquele que merece de fato. Né? Bom, aí as perguntas já mudaram. Né? Quanto isso vai custar para o laboratório? Vamos ter que treinar a todos? Quantas PECs eles vão perder? Tá? Porque eles perdem mesmo, não tem como. Por que eles perdem? Por inexperiência. Às vezes desliga o aparelho da tomada, às vezes coloca de forma incorreta a troca do cartucho, e aí a gente vai se deparando com esses problemas que a gente tem contornado muito bem, por conta dessa interação, né, do depende de nós mesmos, não depende só do laboratório fazer dar certo. Até aí as perguntas já ficaram bem melhores mesmo. Né? Tem ponto para conectividade, nossa, aí foi o máximo. A gente se sentiu pós-graduado em TLR. Né? E aí, como que a gente vai fazer a validação desse equipamento? Vamos fazer um POP para cada equipamento? Então, a gente começou a ficar muito mais esperto em relação ao assunto. Bom, então, de fato, a gente ficou esperto, agora a gente já sabia como fazer e o que fazer, né? Então, o primeiro passo é entrar em contato com a empresa, fazer um contrato, fazer as negociações comerciais, né, Carter?
instalar o equipamento, ver o acesso, né, a conectividade com o laboratório. Aí já vem uma certa dor de cabeça, porque a TI fica dizendo o seguinte: o laboratório só arruma para a cabeça da gente, né? E é verdade. Porque eles não querem esse tipo de preocupação, eles não querem ter essa dor de cabeça. Que para a gente é tão simples, né? Ah, mas você coloca lá, liga um ponto de rede, já está tudo resolvido. Não é bem assim, né? Bom, aí a gente já sabia que tinha que treinar, capacitar a equipe, que iria utilizar o equipamento e certificar a equipe treinada, né? E preparar POP e tudo mais para as auditorias. Agora, em 2013, a equipe médica estava bem satisfeita, e aí o hospital implantou o protocolo de sepse, e esse protocolo começou no pronto-socorro, né? E, de acordo com o protocolo de sepse, eu tenho que liberar um lactato em menos de 30 minutos. Como que eu ia conseguir fazer isso dentro do laboratório? Difícil, né? Por várias questões, não porque os equipamentos não sejam bons, ou não sejam rápidos, não sejam eficientes, mas todo mundo que é de laboratório sabe como funciona, né? A amostra, até chegar no laboratório, até ser confirmada, até gerar etiqueta, até centrifugar, até fazer, dependendo do horário, o aparelho pode estar calibrando, ele pode estar sendo controlado. Então, são vários os fatores que vão impedir que o meu lactato saia antes dos 30 minutos. Tá? Então, o que aconteceu? A gente pegou, né, aí, de acordo com o protocolo de sepse, a gente instalou um equipamento no pronto-socorro também. Então, agora a gente tinha, além do centro cirúrgico e da unidade coronariana, um equipamento no pronto-socorro adulto. Tá? Antes disso, eu fiz aí uma coisa bem caseira mesmo, peguei um N de 20 pacientes, só para saber se algum deles eu conseguia atingir o lactato antes dos 30 minutos. Né? Isso foi feito em equipamento de bancada. E em nenhum desses 20 pacientes a gente conseguiu atingir o tempo. Tá? Pelos fatores que eu já disse, dependendo do horário da entrada do exame, quando entra à noite, esse exame é muito mais complicado, porque eu tenho um número reduzido de funcionários também. Então, ele veio para ajudar a equipe médica, né, a classe da enfermagem, que ficou muito contente também, e desafogar um pouco o laboratório. Aí, vocês podem ver o TAT, nenhum deles chegou a atingir antes dos 30 minutos preconizados pelo protocolo. Bom, em 2013 ainda a gente pegou e falou, bom, vamos instalar também na UTI adulto, né, agora eles merecem, porque eles não vão mais ter que limpar o equipamento, nem desproteinizar, nada, né, o equipamento já faz isso sozinho. E aí todo mundo queria, né? Aí o pessoal da UTI NEL, o pessoal da UTI PED, todo mundo virando a cara para mim no corredor, olha, por que você elegeu a UTI adulto, não elegeu a UTI infantil, né? Todo mundo, eu quero e tal. Falei, gente, por questão do protocolo, né? O protocolo, nesse momento, ele é adulto, não é infantil, então, do PS, ele tinha mesmo que ir para a UTI. Né? Até coloquei essas figuras aí para ilustrar bem o que a gente sentia quando passava nos corredores. Né? Ciúmes, inveja, todo mundo queria um gasômetro na sua área. Bom, essa historinha do nosso hospital, né, ele tem 306 leitos. Atualmente, nós temos 4 equipamentos instalados em pontos estratégicos. Né? Então, eu tenho centro cirúrgico, unidade coronariana, UTI adulto e pronto-socorro adulto. A conduta clínica e tomada de decisão nos setores instalados é muito mais rápida, é claro. Os resultados são totalmente confiáveis. Hoje eu não dependo da mão de obra do laboratório para passar o controle de qualidade. Esse controle é embutido. Né? O aparelho faz isso por mim. Nós possuímos teste de proficiência para todos os analitos, então nós participamos dos testes de proficiência, né, os conhecidos, né, no nosso caso, o Controlab. E então, aquilo que no começo a gente achava que seria um custo terrível para o laboratório, porque existe a mítica de que o teste laboratorial remoto é muito caro, isso não é verdade. Hoje a gente pode ver que é um investimento. Tá? Bom, as vantagens que a gente viu instalando os equipamentos dentro da instituição. Os resultados obtidos no intervalo de 2 a 4 minutos. Né?
minimiza-se o erro de comunicação, de erros na comunicação desses resultados, resultados de pH e lactato mais fidedignos, menor riscos de acidentes e a descentralização dos exames do laboratório. Tá? No plantão noturno, especificamente, eu tenho um número muito reduzido de funcionários, né, de colaboradores. Então, a gente percebeu que a maior concentração de gasometria era no período entre 6 e 7 da manhã, que é o horário da coleta da rotina da UTI. Né? E acho que também no pronto-socorro eles também têm essa rotina. Então, a nossa média de gasometria arterial completa é de 700 por mês, arterial completa. E o maior número de gasometrias, média desses setores eleitos, tá? Eles são enviados desses setores que eu disse que nós instalamos. Então, para o plantão noturno, isso foi uma vantagem enorme. Aquele colaborador, aquele profissional que ficava destinado, nesse horário, entre 6 e 7 da manhã, a ficar realizando gasometrias, e a gente também preocupado, é claro, com a estabilidade da amostra, porque vem muita amostra, hoje ele é destinado a fazer outras coisas dentro do laboratório. Tá? As desvantagens, é claro, como tudo, né? Tudo tem ônus e tem bônus. A possibilidade de duplicação de equipamentos, isso acontece. Né? Já aconteceu um caso na UTI, por exemplo, quando eles não tinham o gasômetro ainda, deles coletarem duas amostras, e uma eles enviaram para o laboratório e outra amostra eles enviaram para a unidade coronariana. A gente perguntou por quê, e eles disseram que queriam comparar os resultados. Né? E isso acontece, e os residentes fazem isso. Bom, enfim. Hoje eles não fazem mais porque eles têm o gasômetro na área. Ocupa o tempo de dedicação do médico e da enfermagem, né? Porque eles agora têm que se dedicar ao equipamento. O equipamento é deles também, o equipamento não é só do laboratório. Tem a questão das manutenções preventivas e corretivas por conta do laboratório. O risco de falha do equipamento devido ao uso incorreto, como eu disse, eles desligam da tomada, esqueceram de ligar no break, né? Falhas comuns dos equipamentos. A necessidade de treinamento prévio e o risco de realizar exames além da necessidade. Só porque eu tenho e está fácil de fazer, então eu vou fazer toda hora. Né? É assim mais ou menos que acontece. Os problemas que a gente identificou, foi esse que eu disse, né, que a unidade perdeu a PEC, pois não sabia como trocá-la. Isso tem um custo alto para o laboratório, claro. Né? A unidade desligou o equipamento da tomada, o médico não está fazendo o pedido, isso é muito comum, dele não fazer o pedido de exame, coletar a amostra, chegar lá no gasômetro e já passar o material no equipamento. E aí a gente perde a rastreabilidade desse pedido, desse resultado, e isso tem que ser resolvido através da TI, não tem como. Quando o médico solicitar o pedido no sistema, essa amostra tem que ser confirmada de alguma maneira, que a gente ainda não descobriu como, mas a gente vai descobrir, porque daí a gente consegue, sim, fazer o interfaceamento desse resultado. E aí eu garanto 100% de tudo que eu estou realizando e de todos os resultados também. Tá? Então, o nosso grande desafio sempre foi essa balança entre a qualidade do resultado, a qualidade do exame e o custo para se fazer tudo isso. Tá? Eu até coloquei convênio X ou Y para não dar nome aí às operadoras de saúde, né, de saúde suplementar. Esse é o repasse que a nossa instituição tem em relação à gasometria. O convênio X me paga R$ 14,47 por uma gasometria. O convênio Y me paga R$ 19,32, o convênio Z, R$ 20,77 e o convênio SUS, R$ 15,65. Mas o custo para realizar a gasometria dentro do laboratório, com a mão de obra do laboratório, é de R$ 14,12. E o custo para realizar a gasometria fora do laboratório não chega nem perto disso. Então, a ideia de que o teste laboratorial remoto é um teste caro não é verdadeira, porque eu não tenho a minha mão de obra embutida no custo desse teste. Tá? Eu coloquei, mas porque as pessoas ficam se perguntando, mas qual o custo, qual o custo? E realmente, eu também tinha esse medo, eu achava que a instalação desses equipamentos iam onerar as contas do laboratório,
E, na verdade, não é isso que acontece. Se vocês observarem o repasse e a minha margem de lucro para realizar é muito pequena, né? E para realizar o teste fora do laboratório é muito menor que esse custo para realizar dentro do laboratório. A nossa preocupação também foi em relação à demanda. Já que era fácil fazer, eu falei, vai aumentar muito. Os médicos vão fazer a toda hora, sem critério nenhum, vão ficar pedindo, vão ficar fazendo testes, os residentes vão ficar coletando amostras. E, para nossa surpresa, não. Em 2010, que nós não tínhamos os gasômetros, a gente fazia 1.998 gasometrias mês, né, no geral, em todas as áreas do hospital. E agora, em 2013, a gente está fazendo 2.161 gasometrias. Quer dizer, o fato de ter o equipamento na área e ter a facilidade não aumentou a demanda. Tá? O que para nós é até bom, porque se fizer muito e fizer errado, também a gente vai perder esse teste. Como que a gente fez para driblar esse orçamento, né, para conseguir conciliar as duas coisas? Se o TLR é um teste laboratorial, se eu recebo por ele e pago por ele também, por que eu devo dividir o custo? Na nossa instituição, cada área tem um centro de custo. O PS tem um centro de custo, o laboratório tem um centro de custo, a UTI tem um centro de custo, e era uma briga constante. Vamos dividir esse custo? Eu pago um cartucho, você paga o outro? Ah, mas você que recebe pelo exame. Mas você se beneficia com o exame. Você não tem que dispor da sua enfermagem para levar a gasometria no laboratório. O seu médico está todo o tempo aqui à beira do leito, fazendo o exame. Ele ganha no tempo. E foi difícil, mas a gente conseguiu. Hoje a gente conseguiu dividir o custo com todas as áreas. Ou seja, todos os cartuchos que a gente compra para alimentar as máquinas, metade é pago pelo laboratório, metade é pago pelas outras áreas dentro do hospital. O que no final acaba sendo a mesma coisa, porque é institucional, mas cada um cuida do seu centro de custo. Então, foi dessa maneira que a gente tentou driblar o orçamento para conseguir instalar os equipamentos fora do laboratório. Como ele só traz benefícios e o pessoal ficou muito contente, ninguém reclamou. Tá? O que mais reclamou e que está dando muito trabalho, e que talvez para o ano que vem a gente consiga isso, é o centro cirúrgico, que foi o primeiro a obter a máquina. Mas agora eles jogaram a toalha e disseram que realmente vão dividir o custo com a gente. Então, isso vai ficar mais leve para o laboratório. Em relação à web, o que eu consigo hoje? Eu consigo ver as minhas máquinas fora do laboratório. Então, através da tela do nosso computador, a gente consegue ver cada máquina, o que acontece com cada uma. Eu visualizo o equipamento que está distante, eu consigo habilitar e desabilitar parâmetros. A gente teve uma questão relacionada ao sódio e potássio uma vez, um questionamento, e a gente desabilitou o sódio e potássio por um tempo, até fazer um teste de correlação, e depois a gente provou que a gente estava certo, que a máquina era confiável, sim. Eu consigo ver o erro no controle de qualidade, o erro de cartucho. O usuário, né, a pessoa que está lá realizando o teste, o parâmetro que foi desativado. Eu consigo ver as ações que a máquina tomou, sensores que foram lavados e reajustados. O relatório de CVP, né, os 4 níveis, se foi aprovado ou não. E os gráficos, né, que é o que o pessoal da auditoria mais gosta de ver. Quero ver seus gráficos, né? Para ver se está tudo bonitinho, tudo no alvo, tudo certinho. Os passos comuns aí para a conectividade do equipamento é muito simples. O teste em função do sistema mesmo, ver lote, se está tudo bem, calibração, controle. A fase pré-analítica, né, a identificação da amostra, a identificação do operador na hora que vai utilizar o equipamento. A fase analítica, né, a hora que eu passo lá a gasometria no equipamento, e o pós-analítico, que eu considero a fase mais complicada, por conta desses entraves que a gente tem em relação à tecnologia de informação. Aí os benefícios, a segurança desse teste, né? A eficiência, a rapidez, a rastreabilidade e a comodidade para o laboratório. Hoje o pessoal fica muito feliz de saber que não tem que ficar, vai chegar a gasometria da UTI, aquele monte de gasometria vai atrapalhar a minha vida, né? Então, existe uma certa comodidade dos profissionais do laboratório em relação a isso.
E a preocupação constante, eles estão sempre descendo para ver o equipamento, ou eles veem o equipamento via web, ou a gente solicita assessoria técnica e científica para dar maiores explicações que talvez a gente não consiga passar para os profissionais. A integração, né, do TLR, LIS, e hoje RIS também, né, no caso dos equipamentos aí que já tem Wi-Fi, né, o nosso não tem, o nosso é LIS. Então, há que se ter o número de registro do paciente, a identificação da amostra, data e hora da coleta, isso tudo no laudo, né, na filipeta. Definição da amostra, teste solicitado, resultado do teste, unidade de resultado, data e hora da análise, identificação do operador, identificação do equipamento, mensagens de erro e de ação. Tá? Agora, recentemente, no Congresso de Patologia Clínica, na primeira conferência magna, né, do 47º Congresso, o médico espanhol Antônio Bunho falou sobre o papel do laboratório na gestão do TLR. Né? Segundo o palestrante, os principais benefícios do TLR serão sentidos diretamente na diminuição dos custos diretos e indiretos, na simplificação dos processos, que será refletido positivamente para o paciente. Ainda segundo Bunho, o TLR não pode servir para cumprir uma deficiência de laboratórios. Tampouco deve ser realizado apenas para mostrar provas. Para ele é mais estratégico assumir um controle valorativo dos resultados, implementando sistemas de gestão de qualidade em um controle de TLR multidisciplinar, onde os point of care sejam liberados pelo próprio laboratório. E é isso, essa é a minha mensagem de reflexão. Se queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma nova história. E é isso que a gente está tentando fazer dentro da nossa instituição. Muito obrigada pela atenção de todos. Uma primeira pergunta que a gente faz quando a gente entra no laboratório e fala de controle de qualidade é se o controle de qualidade é uma preocupação ou a gente tem que tornar esse conceito todo numa cultura, né? Por quê? Porque, a princípio, o que a gente faz? Está todo mundo preocupado em só fazer o controle, em passar o... Já passou o controle? Cadê o controle? E, na verdade, não deve ser só uma preocupação. Deve ser uma cultura do laboratório para que a gente consiga monitorar os nossos processos, que é uma das preocupações e um dos focos e objetivos do controle de qualidade. Enfim, um pouquinho da história do controle de qualidade analítica é que, em 1947, a gente tem o Belk e o Sanderman, que fizeram o primeiro ensaio interlaboratorial nos Estados Unidos, onde eles fizeram um pool de soro humano e distribuíram em alguns laboratórios lá nos Estados Unidos. Então, isso foi o primeiro ensaio que surgiu. Em 1950, Levin e Jaynes aprimoraram o controle interno com análise gráfica. Então, aquele Levin e Jaynes que a gente avalia, ele já é bastante antigo, né? E em nos anos 70 e 80, o controle de qualidade é introduzido no Brasil através do PNCQ, SBAC, PELM e o SBPC. Então, assim, o que é controle de qualidade, né? É um processo estatístico que tem como objetivo monitorar a precisão e exatidão. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, porque precisão a gente vai falar do... desculpa aqui. Não, eu estou muito rápida. Desculpa, gente. A gente vai falar um pouquinho da precisão e exatidão, que é um controle de qualidade interno, fala de precisão, e depois exatidão a gente vai falar no controle externo. E tudo isso a gente está falando de um sistema analítico, previamente calibrado. Né? De alguma forma, dentro da gasometria, quando você fala de calibração propriamente do que o equipamento realiza, ou em outro analítico de bioquímica, hemato, a gente também vai falar de calibração. Né? E aí, o que você faz? Você utiliza um material que deve ser dosado nas mesmas condições que as amostras dos pacientes. Okay? O que ele requer? Né? Todo o processo de qualidade, de controle de qualidade dentro de um laboratório, ele passa por um processo estatístico.
mesmo aquelas amostras que são semi-quantitativas, também a gente vai analisar em cima de uma estatística. Então, a gente tem ensaios regulares dos produtos de controle de qualidade em paralelo com as amostras de pacientes. E a gente compara, existe uma comparação dos resultados dos controles com limites estatísticos específicos. Então, a gente está falando dos controles comerciais, e você vai estar fazendo uma comparação entre esses resultados. Os princípios básicos do controle de qualidade, o que ele faz? O que ele traz para a gente, né? Qual que é o principal objetivo? Ele tem que assegurar o desempenho do método em condições estáveis. Então, falando um pouquinho disso, a gente faz uma validação de uma máquina, de uma metodologia, e depois a gente vai acompanhando, e o controle de qualidade, os ensaios que a gente faz diariamente, ou definindo períodos, a gente vai... e é isso que estabiliza e mostra o desempenho do método. Tá? E depois liberar a rotina, uma rotina analítica. É isso que faz a gente trabalhar em cima de tanta estatística, de tantos controles comerciais, enfim, até o controle comercial, até o controle externo de qualidade. Bom, as normas que regulam o controle de qualidade, a gente tem que falar um pouquinho do CLSI, onde ele fala que os controles devem ser produzidos com a mesma matriz da amostra a ser testada. Isso, é claro, que traz algumas análises, né, durante os nossos ensaios. Tá? Tem o FDA, onde fala que a matéria-prima da produção deve ser diferente da utilizada pelo fabricante do reagente. Então, para você não ter vícios, né, de resultados. E você tem o CLIA, que diz que o material de controle deve ser utilizado a cada bateria de testes. Quando ele fala disso, de a cada bateria, na verdade, cada laboratório define o seu. A gente tem algumas normas, como o PALC, ele define que pelo menos 2 níveis de controle sejam utilizados. Mas, na verdade, se você vai passar a cada bateria de 100 testes, 200 testes, a cada 8 horas, a gente faz uma análise prévia, né, onde a gente está no nosso laboratório. Nos nossos laboratórios hospitalares, a gente definiu que, para a gasometria, a gente passa a cada 8 horas. E aí, para não encarecer esse processo, a gente definiu um outro controle que eu vou falar mais adiante. Então, assim, dentro do conteúdo normativo do controle, o que a gente faz? Né? O que a gente fez e na DAS a gente faz constantemente? A gente define procedimentos técnicos, como é que você faz, de que forma, o que você está usando, as instruções de trabalho, né, e o treinamento para a equipe. Isso é definido tudo dentro do nosso controle de qualidade, dentro do nosso manual de controle de qualidade. Realizar. A gente também define de que forma que a gente vai fazer as manutenções diárias e preventivas. É claro que a gente tem a parceria aí dos fornecedores, que definem nos manuais do equipamento de que forma você faz isso. A gente definiu liberação de lote, como é que a gente faz uma liberação de lote, passando amostras de paciente, ou checando com um controle comercial, que é o caso da gasometria, e as calibrações propriamente ditas, aquilo que a gente falou. Então, a gente tem as calibrações de testes nos equipamentos de bioquímica, e a gente tem as calibrações automáticas para os equipamentos de mercado hoje de gasometria. Tá? E aí, o que a gente faz com isso? Né? Tudo isso. Para que servem esses procedimentos, essas manutenções, as liberações de lotes? Na verdade, elas vêm trazer uma segurança para a gente, e é uma maneira de monitorar e controlar esses processos, né? Com análise dos resultados e ações corretivas quando necessário. Quando a gente fala aqui de análise de resultado, a gente está falando não só de análise de resultado, dos resultados dos pacientes, mas também de análise dos resultados dos controles que a gente passa diariamente e com o controle externo também. Bom, o controle de qualidade analítico, ele permite uma obtenção de resultados confiáveis, é o nosso grande foco, né? Permite avaliação de falhas durante o processo. Quando você
tem, dentro de um ensaio, uns flags, né, que os próprios equipamentos hoje sinalizam, e aí você vai investigar o que aconteceu. Claro que você tem que ter uma rotina e um determinado definido de horários e de que tipo de controle comercial você vai definir para o seu laboratório. E aí, com isso, você assegura dados de confiabilidade ao corpo clínico, porque o médico, na ponta, com o paciente, ele precisa ter uma segurança do que a gente está liberando. E a gente, nós, do nosso lado, enquanto profissionais, a gente precisa também garantir que todo o processo foi seguido e foi respeitado. Vamos entrar agora um pouquinho para falar de controle de qualidade em gasometria. Eu tentei colocar um pouco... claro que a gente vai sempre falar em pré-analítico, analítico e pós-analítico. Na gasometria, é extremamente importante você ter o cadastro, né, no pré-analítico corretamente, identificação da amostra, uma coleta bem feita, utilizando uma heparina, uma seringa calibrada, né? Hoje é o aconselhável, é o que a gente usa, é heparina lítica, né? E dentro do analítico, a dificuldade, eu até vi um pouquinho o que a Patrícia falou, em relação à estabilidade da amostra, porque a gente não tem hoje, na nossa instituição, esses aparelhos dentro desses centros. Então, para a gente é uma grande preocupação em até criar uma rotina de coleta dessas amostras para que elas cheguem de uma forma, né, adequada e um tempo adequado para a gente fazer. Então, isso é um desafio nosso. A homogeneização disso, né, é uma preocupação fora do laboratório, mas dentro também, quando você vê aquele monte, várias seringas, de que forma que você vai trabalhar. Então, alguns hospitais nossos, assim, eles dividem as rotinas e entregam essas gasometrias para que você tenha um tempo melhor para você fazer, né, um tempo mais seguro. E a execução do teste, né? Aí é muito da parte do operador, do técnico, do analista, onde ele coloca, ele homogeneiza corretamente, ele utiliza, coloca a quantidade correta, né, dentro do equipamento, enfim. Essa parte analítica também é importante. Mas todas essas fases, elas estão interligadas, né? Se você não tiver uma coleta bem feita, não adianta você homogeneizar, ou a estabilidade não estiver dentro, você vai ter, na verdade, uma análise de consistência importante para você ter essa parte analítica bem avaliada, e aí você vai assinar o laudo, e aí depois você tem um produto para o médico. Hoje nós temos uma central de laudos que faz essa análise de consistência e assinatura de laudos, mais de 95% dos nossos laudos são assinados dessa forma de todos os hospitais. Enfim, CQA, de gasometria, eu dividi em controle de qualidade interno, controle de qualidade externo, benefícios e desafios. Hoje, esse aqui é um parque de equipamento que a gente tem, nós temos esses modelos distribuídos em vários hospitais nossos. Nós temos dois tipos hoje de controle de qualidade externo. A gente tem um que utiliza os controles comerciais externos, né, as ampolas, que a gente chama, e a apresentação disso é de 3 ou 4 níveis, com valores comerciais conhecidos. A frequência que a gente utiliza é diariamente, geralmente pela manhã, e pelo menos 2 níveis. E aí, conforme alguma desses analitos saia fora do range estabelecido ou do CV, que a gente trabalha com coeficiente de variação, você passa a um terceiro nível que não foi passado naquela corrida. Aí você tem essas ações corretivas são realizadas após a análise dos resultados, registrados em planilha, com a avaliação dos limites de aceitabilidade definidos e coeficiente de variação. Hoje, na gasometria, para os equipamentos que utilizam controles comerciais, nós utilizamos o próprio range do controle, até porque a gasometria é um dos analitos que traz no controle comercial um range bastante apertado e um CV bastante baixo. O que nós fazemos em relação ao coeficiente de variação é definir para cada hospital nosso qual é o CV que a gente vai utilizar anualmente.
Essa aqui é uma planilha que a gente utiliza de registro. Nós fazemos uma coisa no Excel, é uma maneira que a gente tem. Nós não temos controle de qualidade interfaceado, não estamos nesse momento ainda. Você tem aqui o CV Meta, que está em vermelho. Esse CV Meta, ele é definido para cada hospital e sempre com análise histórica do ano para aquela unidade. E o CV atual é a corrida que você tem, né, no final de 30 pontos, ele vai atualizando. Automaticamente ele vai pontuando para a gente em vermelho, em rosa, enfim, o que a gente definiu. E aí a análise de consistência do operador, do analista ou do técnico, que também tem acesso à digitação desses resultados, ele faz em cima desse CV, do CV atual em relação ao CV meta definido. Nós analisamos todos, a maioria dos equipamentos é o mínimo que ele tem, como a Patrícia falou, a gente já tem equipamentos hoje que faz um pouco mais de parâmetros, e acrescentando a esse, nós temos o HB, o HT, a glicose e o lactato. Agora, aí nós temos um segundo modelo de controle de qualidade, que é o IQM, né, que são os equipamentos da UERFEN. Então, o que você faz? Né? Como que ele funciona, esse controle? Porque é uma grande preocupação hoje, em auditoria, dos auditores aceitarem esses nossos controles, porque eles não estão vendo, eles não, né, até o próprio, na verdade, esse controle QM, ele traz uma quebra de paradigma, porque você tem um controle validado, ele foi validado por Westgar, tem vários trabalhos em relação a isso. Para nós também foi foi uma quebra de paradigma, eu sempre falo isso para o Carter, mas a gente confia e a gente vem acompanhando nesses 2 últimos anos todo o desempenho desses equipamentos e com o controle QM. Então, como que ele funciona? Ele monitora a performance de todos os componentes com as soluções que vêm do PEC, né, dentro do PEC. Você não tem visualização dessas soluções, que são a B, C e D. Ele valida a integridade do cartucho através das soluções dos 4 níveis do CVP, que vem junto, enfim, você passa e valida isso, e automaticamente, se sair fora, ele vai descontinuar, que ele desabilita o teste, então isso traz uma segurança para a gente. O processo de calibração é constituído de uma combinação dos CVPs, ampolas de validação da calibração e as soluções de referência. E aí, a partir desses dados, que ele começa a criar um gráfico. Né? E, em cima disso, que hoje a Patrícia já consegue, mas a gente ainda não tem a web, mas ela já consegue mostrar. Nós conseguimos, mesmo quem não tenha e que queira mostrar em auditoria ou acompanhar, você consegue fazer isso no próprio equipamento durante a auditoria, sem nenhum problema. Isso a gente já passou, a gente já teve essa experiência. Ele identifica e confirma mudanças que afetam a performance, né, do analítica com a seguinte frequência. A solução A é a cada 4 horas, a solução B é a cada 30 minutos e a solução C a cada 24 horas. Bom, em caso de falha de uma das soluções, ele confirma, né, a natureza da falha e notifica o usuário. De uma maneira inteligente, ele faz isso com a solução B após 15 tentativas. Ele faz com a solução A com 3 e a solução C com 2 tentativas. E aí ele registra automaticamente as falhas e ações corretivas tomadas. Isso fica registrado. É claro que quem tem a WebGen fica mais fácil, porque você vai ter isso de forma documentada, impressa, e isso ajuda e facilita numa auditoria. Fica mais tranquilo para a gente. Mas a gente teve que aprender a conhecer enquanto a gente não conseguiu. Né, estamos no processo ainda de implantação desse processo. E aí, aquilo que eu falei para vocês. É claro que existe um custo muito grande em relação ao controle de qualidade. Isso é certo. Né? Todos os laboratórios que têm essa preocupação, que fazem disso uma cultura na sua instituição, ela sabe o quanto custa isso para o laboratório e quanto isso pesa no orçamento. Então, pensando nisso, com a definição que a gente fez de controle a cada 8 horas, nós definimos um interequipamentos.
Porque na gasometria, a gente não consegue fazer uma amostra transportada, porque é uma amostra bastante instável. Então, o que a gente faz? Para quem tem 2 equipamentos, a maioria, 99% das nossas unidades hospitalares possuem 2 equipamentos, por conta da urgência, da necessidade. Na verdade, você tem que ter um backup em gasometria, em hospitais, dependendo do porte, né? Enfim, nós passamos uma amostra de paciente nas 2 máquinas e definimos um CV, para a gente poder monitorar isso. Para as unidades que têm um equipamento, como a gente passou 2 níveis de manhã, 2 ampolas de manhã, 8 horas após, a gente passa uma 3ª ampola, diferente daquele nível, e num terceiro período, dividindo, né, em 24 horas, a gente passa um outro nível, um dos 2 que foi passado de manhã. É um custo alto disso? Eu diria para você que, no final, não é. Né, porque é uma segurança, e aqui esse equipamento tem que estar em pleno funcionamento. Você não pode, no meio de uma cirurgia, ter um equipamento parado porque o controle de qualidade não estava adequado, ou ter algum problema com essa amostra. Então, é um custo alto. A gente fala da questão do ônus e do bônus. Né? Bom, essa tabela aqui eu trouxe só para demonstrar um pouquinho de como que a gente fez esse trabalho de definir que tipo, qual é o CV, né? Vezes a gente usa 1,96 vezes o CV vezes 1,96 para a gente monitorar essa amostra de paciente que a gente passa no mesmo momento em dois equipamentos. A princípio a gente usava o atual que a gente está, essa última tabelinha aqui, tá? Com esses CVs aqui para aqueles analíticos correspondentes. E aí, recentemente, a gente fez um trabalho avaliando, de alguns hospitais, vários, todos os testes de 60 pontos, né, 60 passagens, definindo para cada um o pH para os 2 equipamentos, para os 2 tipos de equipamentos, os que usavam os controles, controle comercial, e o que usa um controle interno. E aí, nos próximos, nesse semestre, a gente vai definir se a gente vai utilizar essa penúltima coluna aqui com esses dados. Então, vocês podem perceber que a nossa realidade caiu muito o CV, né, em relação ao que a gente estava usando. Então, a gente está fazendo ainda um experimento para ver se isso vai funcionar nas 30 unidades de São Paulo. As ações corretivas para interequipamentos, nós definimos que, se a diferença entre os 2 estiver fora das diferenças aceitáveis, a gente faz da seguinte forma. A gente escolhe uma outra amostra. A primeira coisa que a gente faz é escolher uma segunda amostra. Caso essa amostra não seja aceitável, a gente processa 2 níveis de controle nos equipamentos. Tá? Aí, caso o resultado desses controles comerciais, se eles se mantiverem fora, aí você passa a uma investigação, ou de erro sistêmico, né, porque a gente está falando de controle comercial, e aí, às vezes, a gente chega à conclusão de que é um erro aleatório, mas quando você chega nessa fase de que as 2 amostras não entraram, e você passa para um controle comercial, aí você pode descobrir aí um problema com o seu equipamento. Vamos falar um pouquinho agora de controle externo. Então, é o que eu falei no começo. O controle externo, ele fala para a gente o quanto a gente é exato naquilo que a gente está fazendo. Porque a gente está comparando os nossos resultados com outros laboratórios, externamente. O controle interno, ele diz o quanto você é preciso. Mas o controle externo, ele fala para você o quanto você está sendo exato com aquilo que você está avaliando, com aquele seu primeiro, com aquele seu trabalho todo, né, de controle interno, de manutenção de máquina. E aí a gente também a gente compara laranja com laranja, tá, gente? No controle externo é muito importante, e às vezes é um erro que a gente comete, a gente esqueceu de dizer que mudou a metodologia. E aí você volta uma coisa não conforme, e, na verdade, não era aquilo. Você esqueceu de falar, porque é muito dinâmico. E aí a gente parte para o controle externo numa avaliação de investigação desse controle, e aí você vai descobrir as besteiras que a gente faz às vezes, né? De erro grosseiro, de unidade, né? Que é a nossa realidade aí
dos laboratórios que trabalham com controle externo. O controle externo, ele faz uma análise da mesma amostra entre os laboratórios participantes. Ele ajusta a exatidão dos métodos quantitativos, até semi-quantitativos, né? A gente tem alguns ensaios em alguns outros analitos que a gente utiliza o controle externo e que não é quantitativo, né? Dengue, né, HIV, eles são amostras semi-quantitativas. E aí ele também tem o objetivo de que ele assegura que os resultados do laboratório, do seu laboratório, fiquem no mais próximo do valor real do analito analisado, dos analitos analisados. Então, o que ele faz? Ele pega uma amostra, distribui para todo mundo vai fazer na mesma metodologia, e aí ele vai tirar uma média daquilo. E aí aquilo que é o seu resultado. Então, quanto você se aproximar daquela média que foi apresentada, é o quanto você está sendo exato. Tem aquela figurinha, né, básica, né, dos pontinhos lá, mas eu acabei não trazendo para vocês. E aí, para isso tudo funcionar, porque, na verdade, hoje, nas auditorias, não basta você simplesmente passar o controle, pegar aquela avaliação da Controlab e guardar na pasta, né? Toda auditoria que a gente passa, seja ela ONA, PALC, CAP, o que eles precisam, o que eles querem. Na verdade, não é só o que eles querem, é o que nos assegura, é uma análise daquele resultado, daquilo que a gente recebeu. Estamos bem? Estamos fazendo direitinho? Estamos conseguindo implementar melhorias para o laboratório? Então, aí é quando a gente define, na nossa instituição, a gente definiu uma IT. Todo mundo sabe aqui que é a 0154, que a gente fala como que a gente recebe essa amostra, como que a gente processa essa amostra, o que é processado. E quando você recebe o resultado, como é que você avalia isso? Nem sempre, quando está tudo 100%, está tudo bem. Então, a gente faz uma avaliação até da nossa média em relação à média dos participantes. E aí, você passa por uma definição de uma IT, depois você escolhe a escolha de um ou mais. Então, hoje, nós trabalhamos com a Controlab, na maioria das vezes, na maioria, né, 100% dos nossos hospitais, o CAP para alguns ensaios, o PNCQ em algumas outras unidades, e o Qualiris, que também é considerado um controle externo. E aí a gente faz uma análise e investigação de causa desses resultados. Eu fiz um trabalhinho básico para falar um pouquinho da gasometria. Então, eu peguei os resultados da Controlab entre equipamentos que fazem controle externo e do IQM. Então, num dado geral, a gente teve que o IQM ele se mostrou bastante adequado, com 94,4% dos ensaios. A nossa avaliação foi essa. Do controle externo, nos dois, na verdade, a gente alcança, né, a meta da Controlab, que é 80%, para você ter o certificado. Mas nenhum dos dois, para nós, alcança o que a DASA preconiza, que é de 95%. Claro que uma performance melhor, e é em cima disso que a gente trabalha anualmente, para a gente melhorar. Tá? Aliás, esse dado de controle de qualidade externo é um dos dados de PPR para nós. Tá? Aí eu peguei todos os analitos, os principais analitos, eu só tirei fora o HB-HT, porque a gente não conseguiu implantar em todos ainda, mas a gente vê que tem uma performance muito boa em alguns analitos, mas em alguns outros, como PO2 e sódio, a gente tem uma performance um pouquinho diferente. Até por conta acho que da característica dos equipamentos, né? Onde você tem que trocar muitos reagentes, você libera de a estabilidade dos eletrodos. Então, a gente percebeu várias... Aí eu pus um pouquinho do gráfico, no geral, do controle externo e isso dos analitos. Tá? Então, o IQM para a gente atende, a gente vai usar isso como também uma demonstração em auditorias, porque a gente fez essa análise, e os dois atendem, mas o IQM ele se mostrou bastante satisfatório no dia a dia do operador. É um aparelho mais fácil, na verdade, de ser operado. Acho que os principais benefícios do controle, ele assegura uma confiabilidade dos resultados,
e ele monitora e garante a excelência do processo como um todo. Os principais desafios para a gente, hoje, na DASA, nos hospitais, é o treinamento contínuo, né, porque isso a gente tem como meta, até como indicador, né, esse dado. Análise correta desses resultados, tanto do controle interno, né? Às vezes a gente tem algumas falhas no nosso operador que esqueceu de colocar o que ele faz a ação inteirinha, ele troca o controle, ele passa, mas às vezes ele esquece de documentar e de colocar em planilha. E, na verdade, a eficácia das ações corretivas, porque a gente tem um pouco disso. A gente faz uma ação e aí a gente escreve reorienta, treina. Então, é uma dificuldade, acho que é um desenho para todo mundo de monitorar isso diariamente e de realmente tornar eficaz uma ação corretiva quando você tem um problema, uma não conformidade ou tem algum problema dentro do controle de qualidade interno. É isso. Eu vou procurar passar um pouquinho para vocês uma interpretação, uma introdução aí sobre fisiologia respiratória e gasometria, falar um pouquinho de lactato também, fazer uma avaliação da oxigenação, discutir a homeostase dos íons de hidrogênio, falar da importância desses dois órgãos, os rins e os pulmões, na avaliação da gasometria, cuidados pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, eu acho que isso já foi também abordado, e falar um pouquinho da importância do exame combinado aqui no caso da gasometria. Normalmente, desde que foi descoberta aí, na história, os aparelhos evoluíram bastante a tecnologia e esses aparelhos puderam trazer novos exames incorporados numa mesma máquina. Isso ajuda bastante a identificar o distúrbio que o paciente tenha, né? Porque normalmente a gasometria ela retrata só uma situação que o paciente se encontra, mas a causa que está levando a esse distúrbio que é importante identificar. Tá? Normalmente falar em acidose respiratória, alcalose respiratória, acidose metabólica e alcalose metabólica é só uma situação clínica. Normalmente o paciente tem uma doença por trás que está levando a esse desequilíbrio dos íons de hidrogênio. E esses parâmetros todos que podem estar acoplados a esses equipamentos, eles podem contribuir bastante na identificação desses distúrbios do paciente e contribuir também porque, você pensar uma única amostra, com um tempo pequeno, você consegue ter um benefício muito grande. Aqui, só para falar do metabolismo celular, né, a gente vai discutir gasometria. Importante é que a célula, o intravascular e o extravascular, para a gente poder manter essa célula viva, a gente precisa de 3 coisas principais, aí, senão a gente não vive. A gente precisa de água, precisa de oxigênio e precisa de substrato. Tá? A partir do momento que a gente não tem esses 3 elementos, a água, o oxigênio e o substrato, a gente começa a ter morte celular, né? E, consequentemente, aí, alteração hidroeletrolítica e, consequente, morte celular. Para a gente fica fácil, na hora que a gente estiver com sede, a gente vai lá, pega um copinho d'água, toma, mas para o paciente que está em unidade de terapia intensiva, um paciente crítico, que está entubado, não tem como se comunicar com o meio, ele saber o que ele precisa, se ele precisa de mais água, se ele precisa de mais sódio, se ele precisa de mais potássio. Aí, por isso, a importância desse exame combinado para o paciente, para poder o médico tomar conduta aí, frente aos diferentes casos. Entre cátions e ânions no líquido extracelular, a gente tem um equilíbrio, né, entre cátions e ânions. O principal cátion no extracelular é o sódio, seguido do potássio, do cálcio, do magnésio, e aqui outros em concentrações menores. E do lado aqui dos ânions, o cloro, o principal ânion no líquido extracelular, seguido do bicarbonato, dos íons fosfatos, dos íons sulfatos, ácidos orgânicos e as proteínas de uma maneira geral, somando uma concentração de 16 milimol por litro. Se você somar um lado e o outro, eles têm que estar equilibrados entre cátions e ânions para a gente poder manter essa neutralidade aí do nosso pH, um pH normal. Tá? Qualquer distúrbiozinho nessa concentração desses íons hidrogênios, ou a gente faz uma acidose, ou a gente faz uma alcalose. Tá? pH baixo, acidose. pH alto, alcalose. Tá? Depois vocês vão poder ver que não é tão complicado assim. Um pouquinho de história. Falando de história, ela buscou lá nos menos 4.000 a.C., eu vou trazer um pouquinho mais recente, né, a história do pH.
Tá, o pH surgiu aí no final do século XIX, início do século XX. Tá, um bioquímico dinamarquês, esse Søren Peter Sørensen, ele descobriu aí, montou a escala do pH, a escala que varia aí de 0 a 14, com pH neutro próximo a 7, e ele descobriu isso porque ele trabalhava no laboratório, o laboratório Carlsberg, para aqueles que gostam de cerveja, como eu. Ele trabalhava em controle de qualidade de cerveja, tá? Então ele precisava de um parâmetro para avaliar a acidez ou alcalinidade da cerveja, e a gente tem cervejas ainda disponíveis ainda no dia de hoje com o nome Carlsberg, daí um relato histórico. E da onde vem, e como a gente faz para calcular esse pH? Tá? O pH é o log da concentração negativa dos íons de hidrogênio, pH normal próximo a 7,40. Esse cálculo vem dessa equaçãozinha que vocês já devem ter ouvido falar em alguma vez na vida, a equação de Ederson-Hasselbalch. Tá? O pH é o pK, o pK é o pH onde ocorrem concentrações iguais de bicarbonato e de ácido carbônico. Tá? Então, bicarbonato e ácido carbônico em concentrações iguais gera essa constante pK. A concentração de gás carbônico não é medida, porém é proporcional ao CO2 dissolvido. É isso que os equipamentos fazem. Eles calculam o CO2 dissolvido e, a partir daí, ele consegue calcular o gás carbônico. O aparelho também ele mede diretamente a fração de PO2 e o pH. Daí, o restante, ele consegue fazer os cálculos dos valores. E como calcular? Né? Em condições normais, como eu falei, a concentração plasmática de bicarbonato é de 24 milimol por litro. De dióxido de carbono é 1,25 milimol por litro. Então, a pressão parcial do CO2 vezes a constante de solubilidade desse gás, 40 vezes 0,03, dá 1,25, que é esse valor aqui de dióxido de carbono. Jogando naquela formulinha do Ederson-Hasselbalch, a gente tem o pK de 6,21, o log de 24, tá, que é a concentração plasmática de bicarbonato em condições normais, dividido aqui pelo 1,25, que chegou dessa forma. Então, 6,1 mais log de 20, fazendo um cálculo matemático rápido, a gente chega aqui no pH de 7,4. A partir daqui, esse pH, considerando pH normal, variações acima de 7,45 alcalose, concentrações inferiores a 7,35 acidose. Tá? Lógico que essas diferenças de valores elas podem flutuar, mas normalmente mantendo dentro dessa faixa aqui de 7,35 a 7,45. Para equilibrar esse pH e manter esse pH neutro, como eu falei, a gente tem dois órgãos principais, os pulmões e os rins. Tá? E quando a gente não precisar deles, a gente tem esses sistemas tampão antes, que eles procuram tentar trabalhar antes da atuação desses órgãos. A partir de ter algum distúrbio, uma diabetes compensada, ou uma acidose respiratória por uma obstrução de vias aéreas superiores, o primeiro ferramenta que o organismo dispõe para tentar manter o pH em estado neutro são esses sistemas tampões. Esses 4 principais sistemas tampão: o sistema do bicarbonato e do ácido carbônico, o sistema da hemoglobina, os fosfatos e as proteínas